Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Isaac Ribeiro e FA na veia aqui trazendo o resumo final da semana 10 para vocês, terminando com Monday Night Football e o Sunday Night Football. Deixei os dois últimos prime times para hoje. E sim, vamos começar hoje falando de Dolphins 23 contra Los Angeles Rams 15 e vamos encerrar com Lions 26, Texans 23. Mas antes disso, aqueles recadinhos básicos, deixa seu like, se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações, também comente e compartilhe, porque isso ajuda os números do YouTube a entenderem que o canal está interessante, manda para mais pessoas. Já fizeram tudo isso? Prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Como eu falei, vamos começar com Dolphins 23, Los Angeles Rams 15. Um jogo muito mais defensivo, apesar do pouco número de interceptações, mas um jogo de muitas pressões no quarterback, mesmo que não computadas todas elas aqui, pelo menos não sei como que funciona na ESPN para eles computarem pressão no quarterback, mas nós tivemos defesas muito ativas, principalmente a do Dolphins, e tivemos dois ataques que não foram assim tão explosivos como se esperava de um Tua Tagovailoa com Tyreek Hill, Jaylen Waddle e companhia limitada. Os dois ataques terrestres foram muito bem contidos pelas defesas adversárias, limitando aí a pouquíssimas jardas. Para você ter uma ideia, no jogo terrestre, Los Angeles Rams anotou aí 70 jardas totais, sendo que o maior corredor foi Kyren Williams em 15 carregadas. E Blake Corum apareceu apenas 2 vezes no início do jogo, 8 jardas, e depois não apareceu mais. O Matthew Stafford correu uma única vez, apenas voltou para a linha de scrimmage e foi sacado nesse momento. No lado do Dolphins, nós tivemos 67 jardas corridas, divididas entre mais jogadores. Devon Achane foi o que mais correu com a bola, 37 jardas em 12 carregadas. Malik Washington teve uma única corrida de 18 carregadas e um touchdown anotado, primeiro touchdown do jogo. 11 jardas para Tyreek Hill em 2 carregadas. E Jalen White apareceu com 5 carregadas e apenas 3 jardas conseguidas. Poderia ter sido melhor, as chamadas poderiam ter sido melhor feitas pelos treinadores, talvez, mas as defesas estavam, acho que, muito bem preparadas para o jogo corrido de ambos. Então, quem tinha aí Achane, quem tinha aí Kyren Williams, quem tinha aí, por exemplo, o Raheem Mostert, não se deram tão bem nos fantasies, apesar que os times que eu venci nesse final de semana tinham os dois, e na combinação com outros jogadores acabou não fazendo tanta diferença, mas se eu precisasse deles eu estava lascado. Além disso, Tua Tagovailoa e Matthew Stafford até tiveram números relativamente expressivos. Por que relativamente? Vai depender do ponto de vista. Tua Tagovailoa, 20 passes completos de 28, ok, 8 passes errados aí, 207 jardas, 7.4 jardas em média, 1 touchdown e 1 interceptação. 3 sacks e perda de 36 jardas, totalizando aí 171 jardas totais para o quarterback. O Matthew Stafford já teve uma situação um pouco mais... vamos lá, até menos passes errados. Isso aí, menos não, mais passes errados, 14 passes errados. 46 tentados, 32 completados, 293 jardas, 6.4 jardas de média, nenhum touchdown e 1 interceptação e 4 sacks para 36 jardas. Ele tomou um sack a mais e perdeu apenas 36 jardas, também um dos sacks foi na linha de scrimmage, então isso acabou ajudando ele nesses números. Mais um total aí no jogo de 7 sacks, somando os dois lados. E um total de jardas de 257. Só que foi um total de jardas que não foi efetivo, porque na Red Zone o time não caprichou e ficou apenas com 5 field goals. Já diferente do time de Miami, eles conseguiram pelo menos 2 touchdowns e o restante foi em field goals. Mas aí também o Jason Sanders não comprometeu o jogo do time. No lado do Rams, também não teve nenhum comprometimento com perda de field goals. Tá certo que Joshua Hart perdeu um field goal, mas porém, todavia, não ia fazer diferença nenhuma, porque terminaria 23-18. Tá certo, pode dar um ânimo a mais para o time que está mais perto, diminuir a diferença de pontuação? Pode ser, mas não é o que aconteceu. Já as defesas, como eu falei, tiveram números bem expressivos, como a dos Dolphins, por exemplo, 71 tackles totais, 7 tackles for loss, 4 sacks, 5 passes desviados, 6 QB hits. Já o dos Rams marcaram aí 57 tackles totais, 10 tackles for loss, 3 sacks, 4 passes desviados e 4 QB hits. Esse jogo
como eu falei, foi muito bom defensivamente. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo desse Monday Night Football? Deixa aqui nos comentários que eu quero conversar com você a respeito disso. Sunday Night Football com Detroit Lions 26, Houston Texans 23. Jogo decidido por um field goal, mas um time que não pontuou por 2 quartos seguidos. Sim, apesar de estar ganhando no final do primeiro tempo por 23-7, o Detroit Lions conseguiu pontuar no segundo tempo, mas o time da casa, o Houston Texans, não. E isso foi comprometedor totalmente para o placar. O próprio C.J. Stroud em entrevista assumiu que a culpa era dele, que ele deveria finalizar essas jogadas, ele não conseguiu. Tá certo, tem algumas contusões que comprometem, sim, inclusive dentro da linha ofensiva, sim. Mas se ele conseguiu ir muito bem no primeiro tempo, 10 pontos no primeiro quarto, 13 pontos no segundo quarto, não era impossível para ele no segundo tempo, mesmo com os ajustes feitos por ambos os técnicos, no caso aí, melhores para o Detroit Lions. Números do jogo, um jogo de muito, mas muito turnover. Só do lado dos Lions, 5 interceptações. Do lado dos Texans, 2 interceptações, mas também teve alguns fumbles que comprometem demais as jogadas. Foi um jogo de turnovers. Então, ó, Jared Goff não foi bem, ele que vinha aí beirando a perfeição, um jogo perfeito, e outros beirando a perfeição, dessa vez não jogou bem, mesmo assim o time foi capaz de vencer. Foram 15 passes completos de 30 tentados, 240 jardas, nenhuma jarda perdida porque ele não foi sacado, isso também vantagem para o quarterback, 8 jardas em média, 2 touchdowns, 5 interceptações. O que vai salvar o time são os touchdowns marcados, que precisaram só de um único field goal. Foram aí 3 touchdowns, os 2 lançados, um para Sam Laporta e outro para Amon-Ra St. Brown. Os 2 recebedores com maior jardagem também, 66 para Laporta e 60 para o St. Brown, enquanto David Montgomery foi responsável por um touchdown corrido e mais 32 jardas em 12 carregadas. Não foi um jogo também grande coisa corrido do time de Detroit, porém, todavia, entretanto, a soma dos números no segundo tempo salvaram um pouco mais a pele do quarterback Jared Goff. Foram 105 jardas ao todo, como eu falei, as 32 jardas do Montgomery e também 71 jardas do Gibbs em 19 carregadas. Média aí de 3,7 e 2,7 jardas para os 2 running backs. No lado do time de Houston, quem mais correu, obviamente, foi o Joe Mixon com 46 jardas em 25 carregadas, média de 1,8 jarda por tentativa, fez um touchdown corrido e teve o mais longo de 8 jardas apenas. Tá certo que o Ogumbuio, não sei assim que fala, ele teve uma única carregada de 11 jardas, ok, poderiam ter tentado mais um pouco ele, não sei porque não tentaram. Tank Dell também tentou uma jogadinha engraçadinha, foi fazer uma corrida ali, não foi muito bem, teve apenas 6 jardas negativas, mas também ele deu ali uma compensada. No jogo aéreo foram 39 jardas em 5 recepções, foi um jogo apagado do Tank Dell. Em compensação, John Match, terceiro, teve aí 74 jardas em 5 recepções e um touchdown anotado. O Dalton Schultz, 66 jardas, e Joe Mixon, 44 jardas recebidas. Então Joe Mixon aí chegou às 90 jardas totais por conta dessas 44 jardas recebidas. 90 não, 90 jardas. No lado defensivo, os dois times tiveram números interessantes. Detroit Lions, por exemplo, teve aí 67 tackles totais, 9 tackles for loss, 4 sacks, 7 passes desviados e 7 QB hits. Já a defesa de Houston teve aí 65 tackles totais, apenas 3 tackles for loss, nenhum sack, 9 passes desviados e 5 QB hits. Não foi assim tão expressivo quanto o time do Detroit Lions, porém, todavia, esses números foram maioria no primeiro tempo. No segundo tempo, eles foram muito mais dominados enquanto defesa, o que complicou a vida aí para o time da casa, o que trouxe a derrota para os Rams, o que vai deixar eles aí um pouco complicados, e vamos falar já já da classificação de ambos os jogos. E por falar em classificação, vamos falar aí do Miami Dolphins, que está aí 3-6 na divisão leste da AFC, está em segundo lugar, mas muito distante
de chances de wild card. Eles têm aí 2 vitórias e 3 derrotas como visitantes, 1 vitória e 3 derrotas em casa. Tem mais vitórias fora do que dentro de casa, isso é doído para um time. 1 vitória e 2 derrotas na divisão e 2 vitórias e 4 derrotas na conferência. A coisa tá um pouco feia para o time de Miami, mas é a vida. Começaram mal, Tua Tagovailoa, concussão, coisa e tal. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Difícil correr atrás do prejuízo, mas é a vida. O Los Angeles Rams, que tinha chance de estar agora em segundo lugar na divisão oeste da NFC, perdendo esse jogo, vai ficar em terceiro lugar, empatado em número de vitórias e derrotas com o Seattle Seahawks, 4 vitórias, 5 derrotas, mais à frente do Seahawks porque tem 2 vitórias na divisão contra 1 derrota. E essa vitória, uma dessas vitórias justamente em cima do Seattle Seahawks, o que daria até vantagem se tivesse empatado aí 2-1, por exemplo, daria vantagem para o time dos Rams. Os Rams ainda têm 3-4 dentro da conferência, tem 1-3 como visitante e 3-2 em casa, né? Tem jogado bem melhor em casa do que fora, apesar dessa derrota contra o Miami Dolphins em casa. Já o 49ers se manteve aí em segundo lugar com 5 vitórias e 4 derrotas, 3-2 em casa, 2-2 como visitante, 1-2 dentro da divisão, 3-3 dentro da conferência. Bem mais, vamos dizer assim, equilibrado do que se esperava, mas é uma conferência que está, vamos dizer assim, trazendo algo diferente do que se imaginava, porque a gente imaginava, por exemplo, a Arizona Cardinals em último, talvez disputando em melhores posições no draft. Imaginávamos um Seattle Seahawks muito mais ativo e um Los Angeles Rams talvez um pouco melhor que o Seahawks e o 49ers lá na frente. Só que não é isso que está acontecendo, está bem mais equilibrado porque ambos os times estão irregulares. Ambos não, todos os times estão irregulares. Então é uma divisão que está interessante de ver. No lado do Lions, o Lions continua em primeiro lugar, 8 vitórias, 1 derrota, 3-1 em casa, 5-0 como visitante, 2-0 na divisão, 6-1 na conferência. Tá bom ou não tá, torcedor do Detroit Lions? Vocês queriam mais? Ou tá ótimo, perto do que vinha acontecendo até ano retrasado? Ano passado e esse ano tá dando orgulho, hein? Fazia tempo que vocês não sentiam tanta alegria assistindo o seu time jogar? O negócio tá bem melhor. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Já o Houston Texans continua em primeiro lugar na sua divisão, liderando aí com 6 vitórias e 4 derrotas, mas tem o Indianapolis Colts, que não tem estado bem das pernas, perderam nessa semana, e está 4 vitórias e 6 derrotas. E a situação pode piorar porque o Houston Texans não tem jogado bem. CJ Stroud está consciente que ele não tem jogado bem, diz que ele tem que finalizar jogos. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, porque o Houston tem tudo para vencer essa divisão. Mas, como o Lucas Coppe disse ontem na transmissão ao vivo lá do Zona Neutra, ele diz que passando para pós-temporada, o Houston Texans não ganha um jogo sequer. Será que isso acontece mesmo? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários sobre os jogos, sobre a classificação dos times, quem vai, quem não vai para pós-temporada. Eu quero saber o que você pensa de cada um deles. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado muito. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!